Bem-vindos ao curso de Curadoria Digital. Como vimos anteriormente, a curadoria depende muito do olhar que se dá a uma coleção. Além dos processos de seleção, organização e disseminação, o curador busca apresentar um significado para a sua coleção, de forma a ter coerência, apresentando informações íntegras e confiáveis. Essas atividades envolvem principalmente o desenvolvimento de uma coleção. Esta coleção é composta por documentos. Então, qual é o objeto de trabalho do curador? O curador trabalha com documentos. Porém, o conceito de documentos diverge um pouco das áreas de conhecimento. Fonseca 2005 ressalta que a arquivologia tem um conceito diferente da ciência da informação. Na arquivologia, Fonseca destaca que o documento tem um objetivo de preservar e garantir a prestação de contas, continuidade administrativa governamental e proteção dos direitos individuais, oferecendo à maior parte dos usuários um senso de identidade, histórico e cultural, da memória de pessoas e do coletivo. Schellenberg, em 2006, define documento como todos os livros, papéis, mapas, fotografias e outras espécies documentárias, independente da sua apresentação física ou características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou privada, que tenham sido preservados em função de atuarem como prova de ações ou em virtude do valor informativo dos dados neles contidos. Ou seja, na arquivologia, o documento tem um valor probatório, informativo e conservante, não interessando o suporte, onde o documento não é determinado por sua forma, data ou método de escrita, mas sim por sua finalidade. Na comparação entre as noções de documentos encontradas na ciência da informação e na arquivologia, pode-se observar que na primeira, o documento é colecionado em função da informatividade do seu conteúdo, e os itens recebem um tratamento individualizado. Já na arquivologia, os documentos são acumulados por indivíduos ou instituições no decurso de suas atividades. A arquivologia dá maior enfoque aos documentos enquanto prova de fatos, tendo como princípio a preservação das relações orgânicas que um documento estabelece com seu contexto de criação. De forma geral, não trata individualmente os documentos. Enquanto na biblioteconomia, o conceito de documento é muito mais amplo. Como definido por Poutley em 1934, que um documento é um registro de pensamentos humanos e da realidade exterior em elementos de naturezas materiais, em um suporte de uma certa matéria e dimensão, em que se incluem signos representativos de certos dados intelectuais. Ou seja, o documento seria um termo genérico que contemplaria não apenas documentos textuais, mas objetos, iconografias, audiovisuais, entre outros elementos que contenham informação. Suzanne Brie contribui com Poutley e amplia ainda mais o conceito de documento, ao incluir objetos colecionáveis, como peças expostas em museus, animais vivos catalogados e expostos em zoológicos, entre outros, afirmando que documento é qualquer elemento concreto ou simbólico, conservado ou registrado para fins de representar, reconstruir ou provar um fenômeno físico ou intelectual. Como podemos perceber, as definições de documentos na biblioteconomia e da arquivologia divergem um pouco nas suas questões de tipologia, suporte e funções. Enquanto na arquivologia o documento tem valor de prova, na biblioteconomia e museologia o documento tem seu valor informativo. Entretanto, existe um consenso nas áreas, onde, como citado por Sagredo, Fernandes e Ziquedro Arroio, em 83, ao afirmarem que um documento só existe quando ele é utilizado como tal, ou seja, é o uso que decide sobre o seu caráter documental, seja ele na biblioteconomia, arquivologia ou museologia. Então, podemos considerar que, para a curadoria, o documento pode ser qualquer objeto real ou virtual que possa ser colecionável e que possa trazer manifestações em seus usuários, trazendo sentido para a coleção. Se relembrarmos os elementos essenciais da curadoria, voltamos à questão do conteúdo e ao meio. Porém, o conteúdo ele precisa estar encapsulado, e esse elemento denominamos de suporte. Então, suporte refere-se a um objeto material
flexível ou não, móvel ou imóvel, capaz de registrar os meios ou forma de expressão do homem, o conteúdo. Atualmente, também podemos ter os objetos em um suporte digital. Na aula de hoje, aprendemos um pouco sobre documentos e suas diferenças na arquivologia, biblioteconomia e museologia. Não deixe de ler os textos indicados no Moodle e até a próxima semana.